Muito bem, minha gente, eu digo sempre que nós tivemos uma formação terrível, né? Lá em 1500, quando o Pero Vaz de Caminha chegando aqui com toda a esquadra, Santa Maria Pintinina, é um nome assim atômico, as caravelas, né? Santa Maria Pintinina com Pedro Alves Cabral. E aí ele escreveu uma carta ao rei Dom Manuel. E aí ele pede o quê? Que soltasse o genro, que tinha cometido erros e mandasse aqui pro Brasil com um cargo. Pra você ver. Pero Vaz de Caminha já pediu cargo em 1500, começando esse país. O que ele disse? Abre aspas. É pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo como em outra coisa que de vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Beijos às mãos de Vossa Alteza. Além dele pedir para soltar o genro em erro, ele pediu emprego. Que vício desgraçado esse nosso, né? Desde lá de 1500. Aí vai para 1655. O padre Vieira, o padre Antônio Vieira, fez o famoso Sermão do Bom Ladrão. Já falei isso aqui. Né? E fez o quê? Uma dura crítica à corrupção da corte no século XVII, metade do século XVII. Duras críticas à corrupção da corte e à impunidade dos grandes corruptos da época. Meu Deus, o país começando. E a impunidade dos grandes corruptos da época. E ele dizia, por exemplo, a arte de roubar. Vieira utiliza a célebre passagem de Alexandre o Grande e o pirata para ilustrar sua crítica. Quem rouba uma pequena quantia é considerado criminoso, mas quem rouba províncias inteiras ganha o título de imperador. Ele denuncia que no Império Português os grandes roubos são feitos à luz do dia e com total impunidade. E a nossa sociedade é hipócrita, que ela convive com o ladrão, mas que é poderoso e acha que tudo está bem. E ele dizia também um sermão do bom ladrão lá em 1655, imaginem bem. Cumplicidade governamental. O padre foca nas autoridades, nos poderosos, afirmando que os governantes que nomeiam, atenção, afirmando que os governantes que nomeiam pessoas sem mérito são tão culpados quanto os próprios ladrões, uma vez que criam as condições para que o roubo ao povo aconteça. 1655. Padre Antônio Vieira. O que ele diz sobre a restituição como salvação? Ele diz o seguinte: partindo da figura do bom ladrão, crucificado ao lado de Cristo, Vieira argumenta que para haver perdão divino é obrigatório a restituição material dos bens roubados. Ele avisa que a lei da restituição é divina e natural, aplicando-se inclusive aos reis que não estão acima, aos reis que não estão acima da moral. O nosso William Shakespeare diz o seguinte: o diabo pode citar as escrituras quando isso lhe convém. O diabo pode citar as escrituras quando isso lhe convém. Vocês veem, vocês podem observar aí como é que estão todo mundo correndo para as igrejas de braços abertos, uns embrulhados até com bandeiras de outros países, para dizer que são cristãos, que são fiéis a Deus, mas não fazem o que
O nosso padre Vieira, Antônio Vieira, diz que para restituir você tem que devolver isso. Perdão divino é obrigatório, é a restituição material dos bens roubados. Não adianta ir para a igreja ou qualquer lugar. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe, inclusive, dos nossos pensamentos. Tem político que perde totalmente a noção quanto aos motivos que o leva para a luta na vida pública. No discurso é bacana. Na propaganda eleitoral, olha, eu vim aqui porque eu vou melhorar isso, vou fazer... Mas quando chegam, ao invés de ajudar a população, pega os empregos todos para si, para a sua família. Para a sua família. Então, o político passa a assumir papel de gladiador e de eterno defensor da discórdia e do mal. Defensor do quanto pior melhor, defensor da terra arrasada, defensor da intriga e da desunião. Esquecendo de contribuir para a construção do bem comum, que é isso que seria importante. E a gente não consegue, porque habitamos corredores sombrios onde os sonhos nos apertam, onde as tramas mais primitivas se escondem, onde as almas despedaçadas criam coragem e imaginam que são maiores ou superiores a outros. Raimundo Faoro, um grande pensador desse país, diz que a corrupção é um vício, abre aspas, fecha aspas, vício, herdado do mundo ibérico, resultado de uma relação patrimonialista entre o Estado e a sociedade. Nós somos atrasados em questões de cidadania, de tolerância, de aceitação das diferenças. E como a gente aceita o errado, se o errado for rico? E aí nós vemos e ouvimos pirotecnias fantásticas que estão lá, na grande maioria incompetentes em cargos que não teriam se fosse buscar, portanto, em função do talento ou do conhecimento. Não é? Pirotecnias que fazem, e eu nunca vi tanto, tráfico de influência. Olha, eu apoio se você me der um cargo, porque eu tenho um voto. Vendem o seu voto, tá me ouvindo? Disse, eu vou lhe dar 400 votos. Ah, mas você só tem um, como é que você vai vender 400? Então esse tráfico de influência que consiste na prática ilegal de uma pessoa se aproveitar da sua posição privilegiada dentro de uma empresa, de um estado, enfim, de muitas coisas. Rui Barbosa disse o seguinte, isso aqui é para nós, viu, ouvintes? Diz que quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Porém, continua Rui Barbosa, porém, para lutar pelos seus direitos é preciso antes conhecê-los. Mas se alguém lhe pede o voto para você e você vota, você tem que ter a consciência de escolher quem você quiser. Quem você quiser. A democracia lhe permite isso. Mas não porque alguém lhe mandou votar. Ainda vem as oligarquias, o patrimonialismo, vem o nepotismo, vem o clientelismo, vem o fisiologismo. Não é, gente? A gente vive com isso o tempo inteiro. E eu tô sempre curioso vendo nas redes sociais, prefeitos e mais prefeitos jogando borra de asfalto nas suas cidades. Diz que isso dá voto. Eu tenho um monte aqui que eu separei, mas tem um, Cícero Arley, dá pra gente ouvir esse rapaz aí, um prefeito de onde esse danado? Da onde esse Firmino rapaz? Firmino Alves, parece, né? Firmino Alves, parece. Que é Firmino Alves. Joga aí, é todo mundo fazendo isso, vamos lá. Hoje aqui mais um dia importante, asfaltamento do distrito de Itaiá. A importância do desenvolvimento, daqueles comprometimentos que esse governo tem com a comunidade, não só aqui em Itaiá, em todo o município. Está recebendo aqui a malha asfáltica hoje. A gente vai concluir 100% desse distrito, mostrando aqui, ó, as máquinas trabalhando, tá vendo? E aqui ao fundo, ó, ruas já pavimentadas.
possa ter certeza aos nossos munícipes que esse trabalho continua. É um trabalho que iniciou no meu governo em 2021. Hoje nós estamos aqui em 2026 a todo vapor. E eu falo sempre, iremos asfaltar Firmino Alves inteira. Será a primeira cidade 0.6, cidade pequena, com 100% de pavimentação asfáltica. Tá aí, portanto. Todo mundo acha agora, eu tenho um monte aqui de prefeitos, que o asfalto dá voto. Hã? Não vamos fazer nada mais, só asfalto. Vamos gastar todo dia com borra de asfalto, porque isso não vai nos dar voto, gente. E você que está do outro lado tem que entender isso. Você que está do outro lado tem que entender isso. Nós temos que ter a consciência de votar e votar bem. Porque a nossa escolha é fundamental para que a gente tenha um município bom, um estado bom, uma união boa, um país bacana. É através do nosso voto. Para fechar, Mahatma Gandhi, aquele indiano extraordinário, falou o seguinte, abre aspas: assim como uma gota de veneno que compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Tomara que nós tenhamos a verdade, e a verdade depende de mim e de você. Vamos votar com a grandeza do nosso coração, do nosso sentimento e do nosso conhecimento. Para o bem de todos nós. Toca o barco. Up Notícias. Informação com credibilidade.